Essas mulheres não são apenas criminosas. Elas são algumas das mulheres mais perigosas do mundo. Suas reações no tribunal, ao enfrentarem a justiça, vão te deixar chocado. Prepare-se para ver como a crueldade delas se reflete na hora da condenação. E atenção, a última desta lista fez algo assustador. Começamos com Mitchell Blair. O caso de Mitchell Blair é um daqueles que, infelizmente, ficou marcado na história criminal por sua brutalidade e as imagens chocantes que ainda nos assombram. Em 2015, a cidade de Detroit foi abalada por um caso que chocou a todos, especialmente por envolver uma mãe e seus próprios filhos. Mitchell Blair, uma mulher de 35 anos, foi acusada de cometer um crime absolutamente horrível: a morte de seus 2 filhos, Stone, de 13 anos, e Steven, de 9 anos. O crime veio à tona de uma forma inesperada, quando suas melhores amigas chegaram à casa de Mitchell, localizada no bairro Martin Park, para uma simples tarefa de despejo. No processo de remoção dos móveis, um cheiro estranho chamou a atenção delas e as levou até um freezer na sala de estar. Ao abrirem o freezer, encontraram os corpos das crianças, congelados e ocultos em cobertores. O caso imediatamente chocou a comunidade. As vítimas foram identificadas como sendo os filhos de Mitchell Blair. Mitchell foi presa e, durante as audiências no tribunal, demonstrou uma postura completamente fria e sem remorso. Ela admitiu que matou seus filhos, sem hesitar, e afirmou que não sentia nada pelo que havia feito. Quando questionada, ela justificou as mortes, dizendo que o motivo seria o abuso sexual que acreditava que os filhos estavam cometendo contra o irmão mais novo. No entanto, durante as investigações, nenhuma evidência foi encontrada para apoiar essas acusações. No tribunal, a juíza Dana Hathaway proferiu algumas palavras profundas antes de pronunciar a sentença. Ela destacou a grande tragédia que envolvia a perda de vidas jovens e o fato de que as crianças nunca saberiam o que é viver sem o medo de sua própria mãe. Para a juíza, essa era a maior dor: ver que as vítimas nunca conheceriam a verdadeira liberdade, alegria ou mesmo a infância. Mitchell Blair foi então condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ela foi levada para o Departamento de Correções de Michigan, onde deverá passar o resto de sua vida. A frieza de sua reação durante o julgamento impressionou todos no tribunal, especialmente quando ela não demonstrou nenhum pingo de arrependimento por seus atos. Hoje, Mitchell Blair ainda cumpre sua sentença na prisão e, ao que tudo indica, não há chance de que ela deixe o sistema penitenciário. Outro caso chocante foi o de Taylor Shabazz. Em fevereiro de 2022, Taylor Shabazz, uma mulher de 25 anos de Green Bay, Wisconsin, chocou os Estados Unidos ao ser acusada de um crime que desafiava qualquer senso de lógica ou humanidade. Na noite fatídica, Taylor estava com seu amante, Chad Therion, de 24 anos. O que começou como um encontro comum tomou um rumo aterrorizante. Após consumirem metanfetamina, Taylor, em um ataque de fúria induzida pelas drogas, estrangulou Chad até a morte com uma corrente, dentro do porão da casa da mãe da vítima. Mas o horror estava apenas começando. Segundo as autoridades, Taylor não parou por ali. Em um ato indescritível, ela teria abusado do corpo sem vida de Chad, antes de proceder com o desmembramento. Fragmentos do corpo foram encontrados espalhados pela casa, enquanto Taylor demonstrava um comportamento inquietante e perturbador. Dada a brutalidade do crime, Taylor foi acusada de homicídio doloso de 1º grau, mutilação de um cadáver e agressão sexual de 3º grau. Seu julgamento foi marcado por reviravoltas dramáticas, sendo uma delas um inesperado ataque dentro do tribunal. Durante uma audiência de competência presidida pelo juiz Thomas Walsh, o advogado de defesa de Taylor, Quinn Jolly, solicitou um adiamento para permitir a conclusão de uma avaliação psiquiátrica. Mas antes mesmo que a decisão fosse finalizada, Taylor teve um surto de raiva e se lançou violentamente contra seu próprio advogado. A cena foi caótica. Oficiais do tribunal agiram rápido para conter Taylor, que precisou ser retirada à força,
e colocada em uma cela de detenção. Apesar da agressão, Queen Jolly não sofreu ferimentos graves, mas imediatamente pediu para se retirar do caso. O juiz aceitou o pedido, e Taylor foi designada a um novo advogado da Defensoria Pública. Curiosamente, a agressão no tribunal não resultou em acusações adicionais contra Taylor. Taylor Shabazz foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas a crueldade dela nem se compara a Diana Lovejoy. Diana Lovejoy parecia ter uma vida perfeita, mas por trás da fachada de felicidade, sua história escondia um plano macabro que a levaria direto ao tribunal. Após um casamento marcado por desafios e a dor de 8 abortos, Diana e seu marido, Greg Mulvey Hill, enfrentaram um divórcio conturbado. A batalha judicial foi intensa e, no fim, Diana foi condenada a pagar $120 mil ao ex-marido, além de dividir a custódia do filho. Revoltada, ela arquitetou um plano mortal. Com a ajuda de seu instrutor de tiro, Weldon McDavid Jr., Diana elaborou uma emboscada cruel. Greg foi atraído para um local remoto por meio de uma ligação de um falso investigador particular. E, ao chegar, foi baleado. Mas o plano falhou. Greg sobreviveu. E, rapidamente, a polícia começou a conectar os pontos. Durante as investigações, o envolvimento de Diana foi revelado, levando-a ao tribunal sob acusações de conspiração para cometer assassinato e tentativa de homicídio. O julgamento foi tenso, mas nada se comparou ao momento do veredito. No dia do veredito, o tribunal estava tenso. O júri retornou à sala e a leitura da sentença começou. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto a decisão era anunciada. Nós, o júri, na causa acima mencionada, declaramos a ré Diana Lovejoy culpada. As palavras ecoaram pelo tribunal. A expressão de Diana mudou imediatamente. Em questão de segundos, ela começou a perder as forças. Seu corpo enfraqueceu e, diante de todos, ela desmaiou no meio da audiência. O impacto foi tão grande que o juiz-presidente, Sim von Kalinowski, ordenou que a sala fosse esvaziada para que Diana pudesse receber atendimento médico imediato. Os paramédicos entraram em ação, verificando seus sinais vitais e garantindo que ela não estivesse em risco imediato. Após receber atendimento, Diana foi levada para o hospital, onde permaneceu sob observação. Pouco tempo depois, a sentença final foi decretada. Diana Lovejoy foi condenada a 26 anos de prisão por seus crimes. Enquanto isso, Weldon McDavid Jr., seu cúmplice, também recebeu uma sentença severa. Diana agora cumpre sua pena em uma penitenciária da Califórnia, longe da vida que um dia tentou reconstruir às custas do ex-marido. E se você está assistindo o vídeo até aqui, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Outro caso de crueldade e frieza foi o de Christel Candelario. Christel Candelario manteve uma expressão inabalável enquanto ouvia sua sentença ser proferida pelo juiz Brendan J. Sheehan no Tribunal de Justiça Comum do Condado de Cuyahoga. Aos 31 anos, Candelario enfrentava as graves acusações de homicídio qualificado e colocação de uma criança em risco. Seu crime? Algo que chocou a opinião pública pela frieza e negligência. Deixar sua filha de apenas 16 meses, Jillian, completamente sozinha em casa, enquanto ela saía de férias por 10 dias. O caso remonta ao verão de 2022, quando Christel Candelario decidiu viajar para Porto Rico com um amigo, aproveitando a praia e, em seguida, fazendo uma parada em Detroit. Enquanto isso, sua filha permaneceu em casa, confinada em um cercadinho, com apenas algumas mamadeiras de leite para sobreviver. Durante o julgamento, os promotores revelaram evidências contundentes, incluindo gravações angustiantes de uma câmera de campainha de um vizinho. No vídeo, é possível ouvir os gritos frequentes de Jillian por volta da 1h04 da manhã. Se ouvirmos com atenção, podemos escutar claramente a filha de Candelario chorando, apontou um dos promotores ao exibir a filmagem para o tribunal. Quando Candelario finalmente retornou para casa,
encontrou o corpo sem vida de sua filha. Ghislaine passou dias sem comida, água ou qualquer tipo de cuidado materno. Em estado de desespero, a mãe ligou para o 911, mas já era tarde demais. A criança havia morrido de desidratação e inanição. A investigação revelou um cenário estarrecedor: um apartamento insalubre e abandonado, onde Ghislaine agonizou sozinha até seu último suspiro. Durante a audiência de sentença, os promotores e policiais detalharam o horror da negligência cometida por Candelário, destacando a traição de uma mãe para com a própria filha. Ela precisava da mãe, e sua mãe a abandonou, afirmou um dos promotores, visivelmente emocionado. Ao ser concedida a oportunidade de falar, Cristel Candelário, por meio de um intérprete, expressou remorso e pediu perdão à sociedade e à filha que perdeu. Estou profundamente magoada com tudo o que aconteceu. Não tento justificar minhas ações, mas ninguém sabia o quanto eu estava sofrendo e o que estava passando, declarou. Porém, para o juiz Brendan Sheehan, não havia desculpa para tamanha negligência. Antes de proferir a sentença, ele fez uma declaração impactante. O vínculo entre uma mãe e um filho é um dos laços mais puros e sagrados da humanidade. Ainda assim, de maneira chocante, você cometeu a última e mais cruel traição. Em seguida, ele anunciou a sentença: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Você passará o resto da sua vida em uma cela. A única diferença é que a prisão, pelo menos, irá te alimentar, finalizou o juiz. Cristel Candelário agora cumpre sua sentença em uma prisão de segurança máxima, refletindo sobre suas ações e sobre o destino cruel que impôs à própria filha. E agora, o caso mais chocante desta lista: Shelby Isaac. Uma jovem de 19 anos está comparecendo perante o juiz para uma audiência de veredicto. Shelby Isaac é acusada de homicídio de primeiro grau pelas mortes de Ed Tate e sua namorada, Edna Thomas, que estava grávida de 8 semanas na época em que os eventos se desenrolaram, quase 2 anos antes do julgamento. Tudo começou com uma transação que, à primeira vista, parecia mundana. Uma compra de extensões de cabelo avaliada em $250 americanos. No entanto, o que parecia ser uma simples negociação tomou um rumo trágico. A acusação descreveu o caso como um acordo que deu errado, alegando que Isaac estava insatisfeita com a transação e marcou uma segunda reunião com Tate, sob o pretexto de resolver a situação. Esse encontro, que parecia ser uma tentativa de solucionar o impasse, culminou em uma tragédia, com Shelby supostamente atirando e matando Ed e sua namorada grávida. A acusação afirmou que Shelby atirou pelo menos 6 vezes. No entanto, a defesa contestou a narrativa, apontando para a ausência de evidências físicas que ligassem Isaac ao crime. Segundo a defesa, uma análise das evidências apresentadas não levaria à conclusão de que Shelby fosse a responsável pelos assassinatos. Após um intenso escrutínio das provas, o júri encarregado de decidir o destino de Isaac chegou a um veredicto. O juiz James Lamy, que presidiu o caso, leu o veredicto. O júri encontrou Shelby Isaac culpada de homicídio culposo, conforme o artigo 3. Ao ouvir o veredicto, a compostura de Isaac foi quebrada, resultando em uma explosão dramática no tribunal. Shelby, de 19 anos, caiu no chão e permaneceu ali enquanto o deputado tentava reanimá-la. Como resultado, Shelby Isaac foi condenada a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, até 2040. E se esses casos te chocaram, confira como é a vida de mulheres na prisão, pior que pena de morte. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.